Você já sentiu culpa por morar fora, por morar longe da tua família? Você já sentiu culpa por muitas vezes estar fazendo diferente daquilo que foi a expectativa das pessoas para você, ou por estar crescendo e ver as pessoas à tua volta talvez não tendo esse mesmo crescimento e às vezes reclamando para você o quanto as coisas não andam? Muitas vezes a gente não percebe, mas a culpa, ela pode influenciar negativamente no nosso crescimento profissional. Então, o que eu quero falar hoje aqui é de um sabotador, que é um sabotador inconsciente, muito inconsciente, sorrateiro e que pode estar impedindo você de crescer mais no teu negócio. Sabe quando a coisa tá boa? Você tá ali trabalhando para crescer mais, porque você sabe que você tem potencial para crescer mais, você sabe que você vai contribuir se você crescer mais, e aí você não consegue sair dali, você não consegue crescer mais, e muitas vezes até mesmo os teus resultados estão regredindo. Então, eu quero te mostrar hoje como que a culpa ela pode estar impedindo você de crescer e como que você pode ter um plano já nessa aula para que você possa transpor esta barreira, né? A culpa ela é como uma parede, sabe? Ela é como uma parede, aí a gente está querendo crescer, a gente baixa nessa parede e volta. E como que eu abro uma porta nessa parede? É isso que você vai ver aqui hoje. Inclusive, essa aula é um gostinho da minha mentoria Raiz. Eu vou entregar para você um plano para que você possa sair daqui já e colocar algumas ações em prática para sair desse padrão. Então, olha só, em quem vive fora, a questão da culpa é muito presente, né? Não sei se você já sentiu isso, mas essa aula, ela veio da ideia de que eu fiz um post e esse post teve uma repercussão muito grande. E aí a gente conversou nos stories, conversei nos stories, né? Com quem me segue, e essa conversa rendeu. Então, muitas pessoas se identificaram. E um dos exemplos, inclusive, que eu dei, eu vou explicar aqui por que da culpa como sabotador do negócio, porque se a gente não consegue fazer essa ligação, eu vou te mostrar. Vou te dar dois exemplos aqui. O primeiro é o seguinte: você já encontrou uma amiga que estava triste, chateada com uma situação que aconteceu, e aí você foi conversar com essa amiga e ela te contou e você, sabe, se sensibilizou com aquela situação, você foi dar suporte para ela, mas aí você acabou se envolvendo a um ponto em que você ficou triste, em que você ficou para baixo. E quando você ficou para baixo, é como se você não pudesse se sentir feliz vendo aquele sofrimento daquela pessoa. Então, a gente pode ser empático, dar suporte, né? Mas quando a gente se envolve nesse ponto de ficar triste, depois a gente parecer que a gente não pode ficar feliz porque está acontecendo tudo isso, a gente acaba muitas vezes nem mesmo conseguindo dar o suporte que a gente poderia para as pessoas, sabe? Nem mesmo pensar em soluções. E a mesma coisa, esse mesmo processo acontece com a culpa. Então, muitas vezes, da mesma forma como tua amiga estava. Cadê? A amiga estava. Você estava bem, a tua amiga estava triste, e aí, quando você foi dar o suporte para ela, você acabou ficando chateada, se envolveu, né? Na situação, não só se sensibilizou, mas se envolveu. Como também, às vezes, você está lá feliz, tendo resultado, a coisa está acontecendo, está andando, e as pessoas à tua volta não estão nessa mesma energia, crescendo dessa mesma forma, sabe? Avançando. E aí, quando você olha para isso, você se sente culpado. Às vezes, a gente sente culpa não porque as pessoas não estão crescendo, mas porque elas tinham expectativas diferentes, né? De que você, de repente, estivesse crescendo lá, perto, né, enfim, da sua família. Ou você entra em conflito com aquilo que você aprendeu, entra em conflito com aquilo que você está vivendo. Eu já vou falar mais sobre isso, vou aprofundar isso, tá? Em breve, porque isso é bem importante, né? Tem a ver com as nossas crenças. E aí, o que que acontece? Quando você está crescendo, você percebe isso e você se sente culpada, para diminuir essa culpa e para estar no mesmo nível das pessoas, você regride nos seus resultados e sabota os seus resultados. Quando eu falo regredir, não estou falando, nossa, que tudo, né, vai para o espaço. Não, mas a gente regride, como eu falei, tá bom, mas eu fico sempre no bom, eu fico sempre no apertado. Ou então eu crio outras coisas para compensar essa culpa que eu vou te mostrar agora o que que é. E aí, o que você já for identificando, anota. Sabe por quê? Sabe qual que é o problema? Tudo isso que eu tô falando gera, tudo isso que eu tô falando gera um comportamento, tá? Então, quando eu sinto culpa, eu vou me comportar de uma certa forma. E geralmente, como é que eu me comporto?
assim. Eu procrastino ações, eu não descanso, eu não usufruo daquilo que eu tô colhendo. Eu acho que tem que ser sempre mais e mais e mais. Eu me cobro, as coisas ficam difíceis e pesadas. E por que que isso acontece? Porque se eu sinto culpa, todo aquele que é culpado deve ser penalizado. É isso que a gente aprende, certo? E a nossa mente, ela tá sempre criando adaptações para a gente lidar com as nossas emoções. Se o culpado ele precisa ser penalizado e eu estou sentindo culpa, como que eu vou me penalizar? Sabotando o meu sucesso. Afinal de contas, poxa, eu já estou tendo acesso a tanta coisa maravilhosa, eu ainda vou conseguir crescer muito no meu negócio. E aí, o que que eu faço? Como que eu saboto? Qual o comportamento? Procrastinando ações, não descansando, tornando as coisas mais pesadas do que elas são, tá? E aí, que culpas a gente tem aqui, né? Que podem trazer esse tipo de comportamento, que é a pontinha do iceberg, aquilo que eu vejo. A culpa de morar longe, de repente não fazer visitas tão frequentes, né? Por estar fazendo diferente das expectativas dos pais, então às vezes eles tinham uma expectativa para você que você não está cumprindo, né? Você hoje valoriza outras coisas, você vê um mundo diferente, e aquilo é muito diferente do que eles te ensinaram, do que eles pregaram para você, e aí isso gera um conflito e gera culpa. A culpa por estar crescendo quando as pessoas à tua volta talvez não estejam, né? A culpa por ter acesso às coisas diferentes, por fazer diferente daquilo que você aprendeu. Então, por exemplo, de repente você aprendeu lá que o trabalhador humilde, honesto, é aquele que dá duro, sabe? Que acorda cedo, é aquele que não fica sentadinho depois que chega em casa vendo televisão, não fica viajando. Esse negócio de ficar viajando é coisa de gente que não tem o que fazer, é coisa de gente preguiçosa, é coisa de gente. Então, muitas vezes, você recebeu uma ideia de um valor, o significado de um valor, que hoje não bate com aquilo que você está buscando. Aí você vê, poxa, você mora do lado da praia e não vai à praia. Por quê? Ah, é porque acontece isso com todo mundo. Será? Você não quis ter liberdade, horário, flexibilidade para isso? E aí, por que que você não está indo? Por que que você não está usufruindo disso? Então, muitas vezes, aquilo que você aprendeu, não só com a família, né? Mas a família, ela tem ela é uma referência muito forte, a nossa primeira referência, onde a gente vai construindo os nossos valores e o significado deles. Mas aquilo que a gente aprendeu na família, aquilo que a gente aprendeu na escola e na própria sociedade, na cultura do país. Olha as novelas. Eu não sei se você assistia novela quando você era mais nova, né? Faz anos que eu não assisto, mas quando eu era nova, eu assistia. Tinha lá a novela das 6, das 7, das 8, né? A das 8, que era às 9. E, gente, a pessoa que tinha dinheiro na novela era maldosa, era aquela pessoa terrível, né? Que roubava dos outros, era aquela pessoa que era ruim mesmo, sabe? E a pessoa que não tinha dinheiro, a pessoa que era pobre financeiramente, né? Ela era uma pessoa com valores, ela era uma pessoa íntegra, honesta. Que mensagem que a gente recebeu anos sem a gente ter discernimento, porque a criança não tem discernimento, ela é esponja. Então, eu não tinha discernimento para saber que humildade não é a mesma coisa que pobreza, que eu posso ter muito dinheiro e ainda assim eu ser humilde, eu não me achar, eu não ficar ostentando só para aparecer, entende? Eu posso ter muito crescimento financeiro e ainda assim ser humilde. Eu posso sim descansar no final de semana, eu posso sim viajar, usufruir, isso não quer dizer que eu seja preguiçosa. E muitas vezes a gente tem esse conceito porque viveu numa casa onde as pessoas não tinham descanso, sabe? Onde sempre tinha que estar fazendo alguma coisa. Tá vendo TV, tem que estar fazendo algo, produzindo. Entendeu? Quem não produz é preguiçoso, sabe? E aí, esses conceitos, eles entram em conflito com aquilo que você tá alcançando. E aí, se você não se dá conta disso, a tendência é sabotar o teu crescimento. Porque daí você sente culpa por estar nesse conflito e sabota o crescimento. E é aqui que eu quero trazer um plano para que você possa sair desse ciclo, porque isso vai se tornando um ciclo, sabe? Aí a pessoa dá uma melhorada e cai, dá uma melhorada e cai. Né? Não sei se você já viveu isso, se está vivendo isso, tá? E eu vou trazer aqui principalmente hoje
em relação à culpa de morar fora, porque essa foi a minha proposta de tema, né? Mas entenda que tudo isso influencia. Para quem mora fora, nós trazemos na nossa mala, eu sempre digo, na nossa malinha que a gente vem, né, do Brasil, seja lá em que país você tá, você traz na mala os valores da tua família. E por mais que você aprenda que outros valores enxerguem o mundo de uma forma diferente, se você não organizar isso dentro de você, a tendência é que esses valores se choquem e aí cause conflito, tá? Fez sentido? Me conta, tá tudo certo até aqui? Começa a identificar. Poxa, Carol, eu identifiquei essa questão da autocobrança em mim, da autocrítica, e eu vejo que isso me faz procrastinar. Poxa, Carol, não me permito descansar. Ah, eu tenho problema com relação ao dinheiro, a questão de dinheiro. Vai percebendo, vai identificando, tá? Isso vai ajudar muito no teu processo. Então, vamos lá. Isso é olhar a raiz, né? Inclusive, né, esse aqui é um gostinho da minha mentoria, que se chama Mentoria Raiz, exatamente, gente, porque se a gente não vai na raiz das coisas, se a gente não entender de onde é que vem o problema, o que acontece é que a grande maioria das empreendedoras, quando elas enxergam esse problema, deixa eu mostrar aqui para você de novo, a grande maioria das empreendedoras, quando elas percebem que estão procrastinando, que não, que sabe que regrediram nos resultados, que está tudo pesado e difícil, elas tentam aonde? A solução. Eu tenho que atacar a procrastinação, então eu tenho que ser mais produtiva. Como que eu sou mais produtiva? A cobrança ainda aumenta ainda mais, né? Como que eu tenho que ser mais produtiva? O que eu preciso fazer, né? Eu tô tão cansada. Nossa, eu não sei se isso aí valeu a pena, sabe? E aí bate aquele desânimo, e aí cai mais ainda a produtividade. Então, às vezes, a gente está tentando a solução no lugar errado. Para que você possa buscar a solução no lugar certo, você tem que ir na raiz. Então, o que eu vou te trazer aqui é um plano que eu trabalho mesmo com as minhas mentorandas, tá? Claro que não de uma forma personalizada, porque aqui eu não tenho como personalizar, mas eu tenho certeza que vai te ajudar. Então, vamos lá. Eu preparei aqui um material, porque eu achei que ia ficar mais fácil aqui da gente conseguir visualizar, de você visualizar e mais organizado. Então, vamos lá. Plano de solução. O que é esse plano de solução? É o plano que a gente vai trabalhar hoje. Então, dentro desse plano de solução, a gente vai passar aí por 4 etapas, gente, se eu não estou enganada, tá? E uma dessas etapas é exatamente a gente olhar a raiz disso, tá? Então, eu acabei de dar toda essa explicação sobre a culpa, falei sobre a gente cavocando isso. Então, por exemplo, a ponta do iceberg, vou tirar aqui, a ponta do iceberg, ela é a procrastinação. Então, aquilo que eu percebo é que eu não estou tendo os resultados que eu poderia ter, eu fui até um ponto e não consigo progredir mais, eu melhorei e agora eu caí de novo. Então, isso é o que eu percebo procrastinação, eu percebo que o trabalho está pesado, eu percebo que eu estou sobrecarregada. Aí eu cavoco um pouquinho e percebo que, opa, isso tudo está acontecendo porque no fundo, eu estou me sentindo culpada, porque toda vez que eu sinto culpa, eu acabo tendo esse comportamento. Tá, mas essa culpa é de quê? Aí vem, poxa, eu tô me sentindo culpada por morar fora. Mas por que por morar fora? É por estar longe? É por não poder dar assistência? É por não poder... Então, eu preciso cavocar isso, tá? Quais são as crenças que estão envolvidas? Não, é porque tem crenças que estão envolvidas nesse negócio. Então, eu preciso cavocar, entender e na raiz disso. E aí, eu vou conseguir trabalhar a raiz, tá? Agora, vamos voltar aqui. E eu vou trazer soluções, tá? Eu vou trazer aqui uma perspectiva diferente para você lidar com a culpa de morar fora especificamente, tá? E de estar crescendo enquanto outras pessoas não estão crescendo. Então, eu vou trabalhar principalmente isso hoje. Mas antes, da mesma forma como a gente tem dentro do processo da culpa as raízes, aqui quando a gente sente essa culpa e a gente entra na procrastinação ou não se permite descansar, essas coisas se tornam um padrão de comportamento nosso. Esse padrão de comportamento, ele se torna um hábito. Então, você começa a criar o hábito de procrastinar. Esse vai virando o teu piloto automático. Você começa a criar o hábito de não descansar. Isso vai virando o teu piloto automático.
Então, quando eu estou criando um plano de solução, eu não posso só ir na questão emocional. Eu preciso fazer uma engrenagem girar. E o que faz essa engrenagem girar? A minha questão emocional em conjunto com estratégias que vão atacar ou que vão contemplar aí os padrões que ficaram limitantes, os padrões que eu criei que também não me ajudam. Então, eu preciso de estratégias para procrastinação, eu preciso de estratégias para fazer as coisas mais leve, eu preciso disso. E aí sim, as duas coisas trabalham em conjunto. Então, eu trabalho emocional e trabalho também em estratégias bem práticas mesmo para o dia a dia. É isso que eu vou trazer aqui para você, tá? Bora lá então. Primeira estratégia prática, tá? Depois a gente vai aprofundando no negócio. É o plano semanal. Gente, isso aqui é básico, tá? A gente precisa ter um plano semanal e eu vou te mostrar como é que eu faço, como é que eu conduzo as minhas mentorandas a fazer o plano semanal delas. Vou te dar aqui como é que funciona. Então, o plano semanal, ele é uma base para eu criar minha agenda diária, tá? O que tem nesse plano semanal? Todo o meu plano de ação, ele vem para o plano semanal em forma de rotinas, tá? Essas rotinas fazem parte dos papéis que eu tenho enquanto empreendedora. Então, por exemplo, tá? Dentro do meu negócio, eu tenho uma pessoa que faz o design dos meus posts, porém, sou eu que escrevo os meus posts. Então, eu preciso ter tempo para criar esse conteúdo. Eu, enquanto dona do meu negócio, preciso olhar para a estratégia de negócio. Eu posso ter um mentor, eu tenho um mentor, tá? Mas esse mentor, ele vai me dando insights, mas eu que sou a dona do meu negócio, eu que sou responsável se dá caca ou se não dá. Então, eu tenho que pegar aquilo que eu estou recebendo do meu mentor e eu preciso trazer isso para o meu modelo de negócio, dentro dos meus valores e organizar isso, entende? Então, eu preciso ter tempo para pensar na estratégia. Muitas vezes, você está querendo crescer mais, mas você está com a tua agenda tão cheia, acontece isso demais com os meus clientes. Você está com a agenda tão cheia, você está sempre atendendo, está sempre com o cliente, está sempre fazendo mil e uma coisas, e aí você não consegue parar para pensar nas estratégias, no que de fato você precisa fazer, organizar isso, porque muitas vezes você sabe que você precisa fazer, você tem ideias de 1000 projetos, mas organizar isso e definir as prioridades para poder colocar isso em prática, tá? Vendas, marketing dá suporte para venda, mas marketing e venda também são coisas diferentes, então eu tenho que pensar em ações de vendas, estratégias de vendas, minha comunicação, como que ela tá? Atendimento, né, os dias que eu vou atender, e como que eu faço isso, então? Eu separo esses papéis em blocos de tempo, tá? E defino isso como rotinas. Por exemplo, se eu faço anúncios e sou eu que cuido desses anúncios, e eu preciso olhar isso todos os dias, ou preciso olhar isso 3 vezes na semana, eu tenho que ter uma rotina onde eu faça isso. Toda segunda-feira, de manhã, de tal a tal hora, é a hora que eu olho anúncios, ou um pouco antes de ir almoçar, eu vou olhar o anúncio. Entende? Eu tenho que ter rotinas para isso, tá? E no meu plano semanal eu também preciso ter tempo para mim. Então aqui a gente já começa a organizar aquele tempo que você precisa para você. Eu sei que você, como empreendedora, eu sei que você quer entregar o seu melhor. Eu sei que você quer entregar assim o melhor que você pode, por isso que você se cobra tanto, mas a questão é que não tem como você entregar o seu melhor se você não estiver no seu melhor. Não tem como você pensar em estratégias incríveis, organizar e executar se você não tiver energia para isso. E para você ter energia, você precisa cuidar do seu corpo, se alimentar bem, dormir bem, sabe? Ter momentos de lazer onde a gente se renova. E muitas vezes você não está tendo isso, tá? Isso é importante que seja no teu plano. Então, vamos lá. Para criar esse plano semanal, como eu falei para você, eu vou definir isso em papéis. Eu tenho clientes, por exemplo, que elas tiram um dia da semana só para fazer coisas, por exemplo, marketing administrativo. Então, ela vai ficar um bloco de tempo de 3 horas para o marketing, um bloco de tempo de 2 horas para a estratégia, um bloco de tempo de 2 horas para eu olhar para a parte de vendas. E é isso, fica tudo num dia só. Outras distribuem durante a semana, vai depender
da tua agenda. Então, cada mentoranda minha é de uma forma, porque eu trabalho bem personalizado e a gente vai organizando conforme a necessidade dela, conforme o funcionamento de cada pessoa. Então, gente, não existe uma coisa fixa, tem que ser assim, tem que ser um dia da semana. Você tem que ver dentro dessa metodologia o que é melhor para você, tá? Só que esse plano semanal, ele é criado a partir de um plano de ação. Então, se você tem 1000 projetos hoje, você precisa entender qual que é o prioritário. Você precisa definir prioridades. Muita gente não define prioridades e por isso que também não consegue avançar. Tem milhões de ideias, não consegue definir o que vai fazer primeiro. Então, como que a gente define as prioridades? Baseado na saúde do negócio. O que teu negócio está precisando nesse momento? Para ele se manter saudável? É mais clientes? É melhorar a tua entrega? É melhorar os procedimentos internos para que você possa contratar pessoas? O que é? É isso que você vai fazer, tá? Então, poxa, Carol, eu preciso implementar mesmo. Então, é aqui que você vai focar, implementar o que especificamente? Por onde você vai começar? Vai depender da saúde do teu negócio. Então, o que eu faço com as minhas clientes? A gente define as prioridades e é o que eu oriento que você faça agora. Senta, olha para todos os milhões de coisas que você está pensando em fazer e define o que é prioritário. Depois que você definiu o que é prioritário para a saúde da tua empresa, aquilo que também você tem facilidade de fazer, aí você vai para outra parte, que é colocar tudo isso dentro do plano semanal, tá? É isso que a gente faz. Você que atende pessoas, você tem que ter dia para atender. Não é assim, atendo todo dia. Tem que ter dia, a hora certa para você atender, tá? Senão, você não consegue ter tempo para ser empreendedora. Você só é a pessoa que atende, expert. Mas você precisa de tempo, tá? Você só é profissional, você precisa de tempo para ser empreendedora. Então, é isso, gente. Esse é o primeiro passo. Segundo passo, se permitir descansar. Para a gente se permitir descansar, a gente precisa reeducar a nossa mente. Explorar hobbies, sabe? Se permite descansar. Você é humana, você não é uma máquina. Você não é uma máquina. E, de novo, você não tem como entregar o seu melhor se você não estiver vivendo o seu melhor. O que você faz que te reenergiza? O que você fazia que você parou de fazer que te reenergiza? Tipo, para mim, me reenergiza estar com os meus amigos, mas reenergiza também ter um momento de conexão, de oração. Ah, isso me reabastece. Então, eu vou sentindo o que eu estou precisando e vou trazendo esses momentos para minha semana. Tem os momentos onde são momentos mais comigo, tem momentos onde são momentos com as pessoas que eu amo, momentos onde eu estou com meu marido. Se você não faz isso, a tendência é que você comece a ficar tão sobrecarregada que o teu negócio também vai sofrer. Por quê? Porque se saúde é importante, se relacionamento é importante, se essas coisas são importantes para você e você negligencia, a tua mente sabe. E ela trava algumas coisas para ver se você acorda e faz e cuida do que precisa ser cuidado, tá? São 8 anos, gente, que eu trabalho exatamente com essa parte de inteligência emocional na raiz, vendo as pessoas, vendo empreendedoras se sabotarem. E eu encontro demais isso também. Então, eu já saí, né, da culpa de morar fora, eu já vim para outro ponto, mas acontece tanto, tanto. E o que vai te ajudar a te permitir descansar? Quando você fizer o exercício que eu vou passar mais para frente, tá? Mas quero deixar aqui esse lembrete. Quando a gente trabalhar a raiz da questão, você vai ver que você vai começar a se permitir descansar. Porém, lembra da engrenagem? Não adianta você, nossa, agora eu vou me dar permissão para descansar. Só que você tá tão no automático, você não tem mais hobby, você nem lembra mais que você gosta de ir à praia, você nem lembra mais que você gosta, sei lá, você não sabe nem o que fazer de lazer. Você precisa resgatar isso, e isso é uma ação, sabe? Então eu trabalho dentro para me dar permissão interna para descansar, mas muitas vezes eu preciso resgatar essas coisas, tá? Eu trabalho muito isso também com os meus clientes. Terceiro ponto, isso aqui é essencial. Leveza. A maioria das pessoas que sente culpa por estar morando fora... Peraí. E a maioria das pessoas que mora fora... Gente, a gente muda as nossas referências, né? Então, aquilo que a gente viu no Brasil... e que era referência pra gente, quando a gente mudou, a gente foi conhecendo outras formas. E aí a gente precisa buscar outras referências. Da mesma forma como aquilo que nos servia em termos de qualidades e habilidades,
Quando a gente saiu do Brasil e veio para cá, a gente precisou desenvolver outras qualidades e habilidades. Às vezes a gente até esquece coisas que a gente era boa lá, e é boa, fazem parte da gente, mas a gente se esqueceu. Por quê? Porque a gente se dissociou, a gente ficou tão focada no que tinha que desenvolver que esqueceu das coisas boas. Outra coisa, quando eu tô na culpa, eu tô na autocobrança, eu tendo a focar muito em criar as dificuldades. Lembra na questão da penalização? Eu acabo criando tanta dificuldade para mim, e achando que tudo em mim tá faltando, que eu não consigo olhar para as minhas forças, e aí as coisas ficam pesadas, tá? Então, como que eu faço o meu negócio ficar mais leve? Quando eu empreendo a partir de um lugar de abundância. E o que é essa loucura, Carol? Quando eu consigo perceber dentro de mim que eu tenho tantas coisas boas, sabe? Que eu sou uma pessoa assim, sabe? E olha só, se eu tô na culpa, eu tô me achando um monstro porque eu moro fora e eu tô deixando as pessoas lá. Então veja como eu começo a criar uma imagem negativa de mim mesma. Quando eu estou fazendo isso aqui que eu vou mostrar para você, você começa a mudar a imagem que você tem de você mesmo. Isso te traz força para seguir em frente. Porque se eu tô me vendo como um monstro, ai, Carol, não me vejo como um monstro. Se você tá na culpa, em alguma parte de você não se vê como uma pessoa, sabe, cheia de coisas boas. Ou você não se conecta, na verdade, com essa parte. Você até pode saber que você tem, mas você se desconectou. Por quê? Porque você está conectada com a você, monstro, que abandonou todo mundo, que isso, que aquilo, entende? Então, eu preciso me reconectar com as minhas forças, ou eu preciso me redescobrir dentro das minhas forças. Eu preciso me redescobrir dentro dos meus valores. E aí sim, quando eu olho para dentro de mim e eu vejo tudo que eu tenho, nossa, eu sou essa pessoa alegre, eu sou essa pessoa determinada, eu sou boa em fazer tal coisa. Então, se você é terapeuta e você é bom em ajudar as pessoas nisso, 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 olha que legal. Se você é esteticista e ajuda a pessoa nisso, nisso, olha que legal, você tem habilidades. Então, quando eu olho para tudo que eu tenho dentro de mim de bom, de qualidades, de habilidades, de coisas que eu sei fazer, de conhecimento, eu digo, nossa, eu tenho tanto que eu não posso guardar isso para mim, eu preciso compartilhar com as pessoas. E aí eu vou para o meu negócio para servir, eu tenho uma energia, um impulso de ação. Quando a gente se vê cheia, a gente vai para o negócio com impulso de ação. Eu digo, nossa, tem tanta coisa para servir, eu vou servir, eu vou fazer isso aqui acontecer. O que é que precisa fazer mesmo? E aí aquelas coisas, até mesmo as coisas que são chatas no negócio, se tornam mais interessantes. Eu vou te dar um exemplo. Quando eu comecei a fazer anúncios e tal, no Face, né? Eu odiava, sabe? Só de pensar, que saco, amanhã eu tenho que mexer nisso, ai que droga, porque eu não gosto de fazer isso. E imagina se no outro dia eu acordava animada, com energia, disposição para mexer nos anúncios. É claro que não. Porque eu já tô dizendo para mim mesma, eu tô educando a minha mente de quanto aquilo é ruim, de quanto aquilo é chato, de quanto aquilo demora e de quanto que eu vou perder tempo. E aí fica pesado. E aí todas as coisas tendem a ficar pesadas. Quando eu comecei a ver que fazer anúncios, na verdade, era descobrir mais sobre o meu público, sobre o que conversa com as pessoas, sobre o que toca as pessoas, entender mais sobre as pessoas que me escutam e que eu posso tocar, sobre impactar mais vidas, as coisas começaram a mudar. Eu não pensava mais, eu tenho que aprender aquele anúncio, não sei o quê. Não, tipo, caramba, amanhã eu vou vencer esse negócio porque eu quero saber mais do meu público, eu vou vencer esse negócio porque eu quero impactar mais pessoas. E eu vou sentar aqui, eu vou ficar boa nisso, sabe? Então, o meu estado para fazer isso é diferente. Tá? E é isso que eu quero trazer aqui para você. Pode ser mais leve, depende do significado que você dá. E como que a gente torna mais leve? Vamos lá. Identificando as nossas qualidades, habilidades e os nossos valores. Então, um dos exercícios que você vai fazer, além de criar o seu plano de ação e o seu plano semanal, é fazer uma lista. E quais são as minhas qualidades? Então, qualidades têm a ver muito com o nosso ser, né? Quem eu sou. Então, eu sou uma pessoa alegre, eu sou uma pessoa determinada, eu sou uma pessoa carinhosa, eu sou uma pessoa acolhedora. Interessante. E eu tô usando isso no meu dia a dia? Eu tô realmente sendo acolhedora com as pessoas que chegam até mim? Não só com as minhas clientes, mas com quem tem interesse no meu trabalho? Olha só, quando eu seguro a porta para alguém passar, eu não faço isso porque a pessoa vai me dizer obrigada. Quando eu separo o lixo na minha casa, eu não faço isso porque todo mundo faz. Porque tem muita gente que não separa, mas ainda assim eu vou separar, eu vou fazer a minha parte.
Eu vou segurar a porta porque eu sou educada e isso é um valor para mim. Porque eu posso fazer isso pela outra pessoa, se ela disser obrigada ou não disser obrigada, isso é um problema dela. Agora eu faço isso por valor. Eu atendo bem um cliente, uma pessoa que tem interesse no meu trabalho, porque eu sou uma pessoa acolhedora, porque eu sou uma pessoa que preza por um bom atendimento, porque eu entendo que aquela é uma vida que está ali. Isso faz parte dos meus princípios. Eu não atendo bem as pessoas porque ela vai me recomendar. Não, eu atendo bem porque é uma vida que está ali, essa pessoa está confiando em mim. Esse é um valor para mim. Você entende? Eu estou dando esses exemplos para que você perceba que tudo fica mais leve quando você tem os teus valores, as tuas qualidades muito bem enraizadas, muito claras para você. Porque daí você não fica assim, eu tenho que atender o cliente assim, eu tenho que aparecer dessa forma. Porque o marketing digital, enfim, hoje em dia tá cheio de regra. E aí você, por que fica tão pesado? Porque você tá sempre lá, eu tenho que, eu tenho que, eu tenho que. Né? E o que acontece? Muitas vezes, por você estar tão envolvida nessa questão da culpa de estar morando fora, você não se conecta com as tuas qualidades, com as tuas habilidades, com o teu melhor. E também, muitas vezes, você encontrou valores aqui que são diferentes dos valores que você aprendeu com a sua família. Lembra que eu falei lá no início? O que é humildade? Será que humildade é o que eu absorvi lá da minha família? Ou será que hoje eu vejo humildade de outra forma? E eu preciso organizar e enraizar os meus valores, as minhas novas referências. E se tem conflito entre o que eu aprendi de novo e o que eu aprendi lá com a minha família, eu preciso harmonizar esse conflito. Inclusive, eu tenho live só sobre isso, tá? Essa é uma das principais coisas que eu faço no meu trabalho. É ajudar as pessoas a harmonizarem esses conflitos, porque são eles que sabotam o nosso crescimento, tá? Então, quais são os teus... O que é importante para você? O que você valoriza? Isso é essencial. Vamos lá, próximo. Espera aí que eu baguncei aqui. Aí, gente, a gente vem para uma parte... já falei, né? Eu fiz slide, mas já falei. Ok. Tudo fica mais leve. Na prática, é isso, já falei. Então, vamos lá. Próximo ponto. Bom, agora sim a gente começa a chegar na parte que eu falei da raiz mesmo, né? Tudo isso é raiz, tá, gente? Quando eu falo sobre aqui, ó, quando eu falo sobre você, isso aqui é a gente fortalecer a raiz do bem, sabe? Fortalecer a raiz daquilo que nos impulsiona. Isso aqui é fortalecer a raiz do que nos impulsiona. Aqui é na raiz daquilo que está nos sabotando. Então, vamos lá. Agora, o que a gente precisa identificar? A causa raiz que gera culpa. Então, o que eu tenho aqui que gera culpa? Eu tenho a culpa de estar morando fora, de não poder estar presente nos momentos de comemoração, de celebração. Poxa, eu sinto culpa de não poder estar lá perto. Meus pais me ligam, então sempre falando, eu queria que você estivesse aqui. Mas você tem certeza que você não vai voltar? Ou, enfim, ou mesmo assim, eu sei que eu sinto culpa por conflitos internos que eu tenho, aprendizados que eu tive. Identifiquei, Carol, várias coisas aí que tu falou. Legal, anota isso. Esse é o primeiro passo, a gente identificar a causa raiz. Porque o problema não é a culpa em si, né? É a causa raiz que eu preciso tratar. Então, se eu tenho um conflito com humildade e dinheiro, eu preciso tratar isso. E aí a culpa, ela vai ser dissolvida e aí eu diminuir a ponto que não vai mais me sabotar, entende? Eu vou conseguir sustentar isso, tá? E reeducar a minha mente e o meu sentimento. Então, esse reeducar, que eu vou trazer algumas coisas aqui para você, olhar por uma outra perspectiva, não é só uma questão racional, sabe? Eu preciso pensar diferente. Então, agora, eu já sei que ser humilde não tem a ver com não ter dinheiro, porque eu sei que ser humilde tem a ver com eu não ficar, tipo, aparecendo para os outros e tudo mais. Para mim é isso, Carol, não tem nada a ver. Mas dentro de você, como que isso tá no teu sentimento? Quando eu falo em reeducar a mente, eu estou falando entre essa congruência entre o que eu penso e o que eu sinto. Eu vou te dar um exemplo. Estava fazendo um exercício e quando eu pensei num objetivo, eu senti uma paz tão grande,
Sabe, quando eu pensei naquele objetivo realizado, eu senti tanta paz. Deixa eu fechar aqui. Eu senti tanta paz. E aí, quando eu senti aquela paz, eu deixei aquela paz ganhar espaço, sabe, dentro de mim. E aí eu fui sentindo, sabe, sentindo cada vez mais aquela paz. Sentindo como era bom aquela paz. E como aquela paz me conectava com um sentimento profundo de confiança. E eu disse, nossa, que gostoso isso. E fui trazendo, dando espaço para isso, sabe? Dando um feedback positivo para minha mente. Que bom sentir isso, como é bom sentir. Olha só como é possível sentir essa paz. E as coisas fluem nessa paz. E aí, depois que eu terminei, né, o meu exercício, eu fiquei refletindo. Onde, na minha vida, nesse momento, eu preciso encontrar mais paz, mais confiança num sentido profundo, para que as coisas fluam, para que esse objetivo flua como, né, como eu imagino que ele possa fluir. Muitas vezes a gente está fazendo o pensamento ao contrário, a gente diz assim, quando eu chegar lá eu vou sentir paz, quando eu chegar lá eu vou me sentir confiante, quando eu chegar lá aí eu vou usufruir, né? Só que para chegar lá eu preciso sentir paz, para chegar lá eu preciso estar confiante, porque para eu poder atravessar o caminho e chegar lá, atravessar essa jornada, caminhar em todos os altos e baixos que vão ter, subir e descer as montanhas, né, passar pelos vales aqui, para isso eu vou precisar ter confiança, eu vou precisar sentir paz, me conectar com essa paz, para isso eu vou precisar saber das minhas forças, para isso, enfim, entende? Então, aquilo que você imagina que você vai sentir quando o objetivo acontecer é, na verdade, o que você precisa desenvolver. É um insight incrível do que você precisa desenvolver. É aí que você tem que focar. Então, foi isso que eu me perguntei. E por que que eu estou dizendo isso? Porque o que eu vou te passar agora é muito mais sobre sentir do que sobre simplesmente pensar, tá? Então, vamos lá. Gente, só um minutinho. Ai. Espirro. Vamos lá, desculpa. Olha só, vamos repensar algumas crenças e conseguir falar isso percebendo como que a gente sente isso dentro do nosso coração, né? Muitas vezes, você sente, né, a gente que mora fora sente culpa, porque, poxa, eu tenho tantas oportunidades de escolher diferente, eu tenho oportunidades que meus pais não tiveram, eu posso fazer coisas que eles não podem fazer. Poxa, eu tenho acesso a coisas que eles não têm, ai que difícil, e aí vem aquela culpa de usufruir, de poder, sei lá, viajar um monte quando eles não conseguem, enfim, várias coisas, né? E aí, a gente tem que lembrar que os nossos pais fizeram as escolhas deles, né? Pelo preço que custou a eles, eles com certeza desbravaram espaços, né? Situações, possibilidades. E agora você, como adulta, fez as suas escolhas. E você também paga o teu preço para estar onde você está, sabe? Quando a gente olha para essas escolhas e oportunidades que a gente tem, a gente pode sentir gratidão por todo o sacrifício que eles tiveram para que a gente possa estar aqui, sabe? E olhar para isso como uma forma de honrar o esforço deles. Imagina que você fez uma comida super gostosa. Sabe quando você, sei lá, não sei se você tem um sobrinho ou a filha de uma amiga, ou enfim, uma amiga mesmo que você gosta muito, e aí você faz aquela comida que ela adora. E sabe quando a pessoa come e se lambuza assim? Ou coisas, né? Coisas de vó. Você quer mais um pouquinho? Você não gostou? Você não vai repetir porque você não gostou? Pois é. Imagina que todo esse esforço que os seus pais e seus ancestrais fizeram para que você tivesse essas oportunidades que você tem hoje e você olhar para essas oportunidades que você está tendo de usufruir, etc. Ai, não vou porque eles não podem, então eu também não vou me permitir. E aí, caramba, acho que eles vão olhar e vão dizer, mas como? Eu trabalhei tanto para que você pudesse usufruir, eu fiz essa comida gostosa, se você se lambuzar, se repetir, e você não vai comer todo o meu esforço. Imagina que é mais ou menos isso, sabe? Honrar todo o sacrifício deles é hoje sim usufruir, multiplicar do seu jeito. Talvez não seja do jeito que os teus pais esperavam, mas do seu jeito, tá? Então esse é um primeiro ponto que eu quero te convidar a olhar, a refletir, a sentir aí dentro de você. O segundo ponto é quando
as nossas escolhas, né? Quando você olha para as suas escolhas, para as possibilidades que você tem, e para as escolhas que você faz, e isso desagrada os teus pais. Que é essa primeira coisa aqui que eu escrevi. Peraí. Aqui, ó. E aí, às vezes, poxa, às vezes desagrada por quê? Porque eles queriam que você estivesse lá perto. Às vezes desagrada porque, tipo, você tá fazendo isso, mas você estudou, fez faculdade, aí você tá empreendendo nessa área nada a ver. Tem essas coisas, né? E aí você pode dizer no seu coração, você não vai dizer para os seus pais, é no seu coração, porque isso tem que estar organizado dentro de você. Eles podem continuar falando, inclusive, mas isso não vai mais te afetar da mesma forma se isso estiver organizado dentro de você. É sempre dentro, gente. Sempre dentro. Então você vai dizer assim: sinto muito que isso desagrade, mas eu preciso fazer a escolha que me faz feliz. E isso me faz feliz. Vocês fizeram as escolhas de vocês, pelo preço que custou a vocês. E agora eu faço as minhas pelo preço que me custa. Como adulta, eu escolho a forma como eu sigo a minha vida, como vocês puderam escolher a forma de seguir a vida de vocês. E assim eu honro vocês como adulta, fazendo as minhas próprias escolhas. Então, eu sinto muito que isso desagrade. Eu sinto muito mesmo, porque a gente sente, dói, né? Ver o olhar de desagrado, ouvir coisas, dói, gente. Então, eu digo, eu sinto muito que isso doa, mas eu preciso escolher para me fazer feliz. E eu tenho certeza, mãe e pai, que se eu escolher o que vocês querem e serem felizes, vocês não vão querer carregar esse peso. Então, eu prefiro ser feliz e bancar essa escolha. Eu peço para que você me olhe com carinho se eu decidir fazer diferente de você. Sente isso dentro de você, né? Não existem frases prontas, mas isso é uma forma da gente organizando as coisas dentro da gente, sabe? Falando aquilo que está no nosso coração. E, de novo, não é sobre falar para os pais, ou para os amigos, ou para quem for. É sobre dentro de você. É a imagem interna, o pai e a mãe internos, é aquilo que está bagunçado em conflito dentro de você, né? Eu quero trazer uma reflexão muito forte aqui, que é isso aqui, ó. Ficar preso na opinião dos pais é culpá-los pela própria infelicidade. Gente, quando eu fico presa na opinião deles e não faço aquilo que eu quero fazer, é como se eu estivesse culpando eles pela própria minha infelicidade, entende? E olha que peso. Você não quer dar esse peso para eles. Você não quer nem ser esse peso. Então banque as suas escolhas como adulta. Né? Como adulta, você não é o seu pai, a sua mãe. Você é 50-50 dele, mas você é um indivíduo. E você é capaz de tomar suas próprias decisões, é a tua vida. Então, você precisa se apropriar da tua vida, dizer, eu vou tomar as decisões que eu quero tomar, pelo preço que me custa, tá? E o que é esse o preço que me custa? É que às vezes a gente faz cagada, assim como nossos pais fazem, e fizeram, e continuam fazendo. E eles arcam com as consequências disso, né? Quando a gente é criança, a gente faz caca, e quem arca com as consequências da caca que a gente faz? O nosso pai e a nossa mãe, né? Então eles podem até nos castigar, mas sei lá, se eu rodar na escola, eles vão ter que pagar, por exemplo, tá? Enfim, eles arcam, eles são responsáveis. Quando a gente é adulto, a gente é responsável. Então eu sou responsável por aquilo que dá certo, que não dá, e eu sou capaz, eu tenho forças para lidar com os desafios da minha vida. Que bom, porque vocês me fizeram forte. Agora eu posso escolher o que eu quero para minha vida. Vocês me fizeram forte o suficiente para eu tomar as minhas próprias escolhas. Isso é honra, tá? E aqui eu falei, né? Isso aqui, inclusive, é parte do post, que esse post que deu muita repercussão lá, né? Que nós somos frutos, né? E como frutos, a gente honra a nossa família no sucesso profissional, na abundância financeira, na saúde, no sucesso na vida amorosa, dentro do conceito que é sucesso da gente e não deles, tá? Continuando. Honra. Deixa eu apagar aqui. Cadê? Aqui. Então, honrar os pais é se tornar esse adulto, né? Isso quer dizer que é cuidar da própria vida, arcar com as próprias decisões e dessa forma honrar a vida que recebeu. Então, não quer dizer que a minha relação com eles vai mudar completamente, mas dentro de mim isso vai estar mais organizado. E aí eu vou conseguir abrir a porta onde antes tinha um muro. E aí eu abro porta para eu conseguir ultrapassar aí e galgar o crescimento do meu negócio, tá?
Outra coisa importante é a gente ter clareza das nossas escolhas, por que que eu tô aqui, tá? E ter clareza disso te ajuda a permanecer e a seguir em frente. Faz sentido? Tudo que eu falei até aqui? Então, quando a gente trata na raiz, né, a causa da culpa na raiz, e de novo, eu aqui trouxe algumas perspectivas para a questão de morar fora, porque essa foi a minha proposta de hoje, né? Mas eu quero que você olhe, mesmo você que mora fora, esses conflitos internos, tá, gente? Isso aqui é muito importante. Esses conflitos internos, eles influenciam muito no processo de sabotagem, tá? Então, primeira coisa, vai na raiz, identifica a raiz e começa a buscar novas formas de olhar para isso e perguntar, será que isso é real mesmo, né? E aí, aplica aqui o que eu passei para você, tá? Cria o teu plano de ação, foca naquilo que é prioridade no teu negócio, coloca isso dentro de um plano semanal, entenda muito bem os teus papéis e tenha tempo para cumprir esses papéis e também tempo para você, se permita descansar. Quando eu descanso, eu estou dizendo que eu mereço, então se permite descansar e trabalhar no seu senso de merecimento, tá? Nem vou entrar nesse ponto aqui, que é outra aula. Olhe para as tuas forças, identifique as tuas qualidades, as tuas habilidades, os teus valores, por que você faz o que você faz. Por que eu atendo bem um cliente? Por que que eu quero atender bem o cliente? Porque quando você já está tão desanimada ou esgotada, a tendência é que você comece a fazer as coisas mais ou menos. Então, por que que eu quero fazer isso bem? Em que estado mental eu quero fazer o que eu preciso fazer do meu negócio? Em que estado mental eu quero organizar a estratégia? Em que estado mental eu quero fazer o marketing? Em que estado mental eu quero escrever um post? Como que eu posso usar o que eu tenho de melhor para fazer isso top, sabe? No meu jeitinho, com a minha cara, que conecta com as pessoas. E aí começa a trazer isso para a prática. Se você aplicar isso aqui, eu tenho certeza que você vai se sentir muito mais leve, porque culpa é peso. E o que a gente quer? Leveza. Quando você tem leveza, você voa, sabe? Você vai longe. E é isso que eu desejo verdadeiramente para você, que você vá longe. E se você quiser me ajuda, o meu acompanhamento para que você vá na raiz e aplique todo esse processo, na minha mentoria raiz é exatamente o que eu faço com as minhas empreendedoras, tá? Com as minhas mentorandas empreendedoras, minhas empreendedoras, já tô aqui, né? Adoro. Então, se você tem interesse, me chama lá no Insta, me chama no direct, vamos conversar para eu entender qual que está sendo o teu desafio agora. Porque, gente, é algo muito personalizado. Como eu falei, eu trouxe aqui parte do que é meu método, mas cada pessoa é uma pessoa. Cada negócio é um negócio, dependendo do seu momento, você precisa ir mais por um caminho e mais por outro. E é esse o meu papel. Então, me chama lá no direct se você tem interesse em ser assertivo, sabe? Entender exatamente quais são as raízes, qual é a solução ideal para você, por qual caminho você vai primeiro, se você quiser o meu acompanhamento para te ajudar a colocar tudo isso em prática, né? E ser conduzida por mim, me chama lá no direct, vamos conversar, me fala um pouquinho, olha, Carol, eu trabalho com isso, meu negócio é assim, e a gente vai conversando e entendendo como que eu posso ajudar no teu negócio especificamente, tá? De uma forma personalizada. Então, muito obrigada por você ter tomado tempo aqui e pela confiança aqui de ter assistido essa aula. Depois me conta aqui embaixo o que você achou, se fez sentido para você, se você ficou com alguma dúvida. Vamos conversar aqui também, tá bom? Um grande abraço e até a nossa próxima aula.